Hoje, a arte do livro e o livro de artista entre perspectivas e processos, com a Maritza Mello. Arrasa, Maritza. Obrigada, João. Pessoal, boa tarde a todos que estão aqui presentes no auditório, a quem está de casa também no Facebook. Não está... Melhorou? Mas... Perfeito, então. Todo mundo me ouvindo bem agora. Muito obrigada, João, Cecília, pelo convite, a Lote 42, toda a equipe, que é incrível e que está fazendo esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui do lado de fora. Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência como artista publicadora e como uma artista editora. E eu trouxe um título para a minha fala, que é a arte do livro e o livro de artista, que normalmente é um termo um pouco polêmico, porque a arte do livro é mais entendida como um termo técnico, voltado à encadernação, e o livro de artista vai mais para esse campo das artes visuais, o que normalmente a gente entende pela história como um projeto que fica para o cubo branco, e que, nos dias atuais, a gente já vê mudança disso a partir das feiras que começaram a proliferar a partir de 2008, com a Tijuana. Mas, antes de eu entrar no assunto, eu vou me apresentar. Eu sou artista visual, educadora. Eu fundei, em 2013, a Nano Editora para me autopublicar. E eu sempre tive uma pesquisa voltada a livro de artista. Ingressei no mestrado na UF, finalizei com alguns livros que eu vou mostrar para... Livros não, zines, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas, antes de eu ingressar nesse meu lugar de trabalho, eu gosto de olhar um pouco para a história, porque, para a gente entender o que hoje é um livro de artista, a gente precisa olhar o que foi feito antes nessa história do livro, que é uma história muito longa. Ela começou lá atrás, onde tudo era escrito em pedras, depois passaram a escrever em placas de argila, passou para o papiro, chegamos no pergaminho, que começou já a entrar um pouco a forma do que a gente conhece do livro de hoje, que já tem uma tentativa de uma encadernação com a junção desses papiros, fazendo como se fossem páginas. E do papiro a gente vai para a maior evolução tecnológica, que foi a prensa de Gutenberg, ali entre 1400, deixa eu pegar minha colinha, e foi ali entre 1454 e 55. E a prensa de Gutenberg já trouxe essa possibilidade de a gente espalhar as ideias através da impressão. Mas isso eu estou falando de uma história que não é a história do Brasil. Aqui no Brasil, a história é um pouquinho diferente, porque a corte portuguesa não deixava que as suas colônias tivessem suas ideias espalhadas por aí através de impressos. Aqui no Brasil, a história mesmo começou um pouquinho próximo à nossa independência. Então, é uma história super recente de publicação no Brasil de livro. E essa história recente que a gente observa, até os dias de hoje, a gente tem uma resistência nossa a fazer livros aqui no país, até por nossa cultura. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para a relação dessa arte do livro, porque o que vemos no livro como um campo em expansão. E a arte do livro, como eu disse um pouco mais cedo, é um termo técnico, mas eu acredito que ele não pode ser separado, porque quando a gente separa essa ideia de arte do livro, livro de artista, a gente não entende esse processo como um todo. E esse processo ele é muito amplo. Inclusive, quando a gente fala de livro de artista, a gente também tem que voltar um pouco à história, porque se a gente pega lá no século XV os cadernos de anotação do Da Vinci, e depois, no século XIX, se a gente pega os cadernos de esboços do Delacroix, a gente já tem ali uma ideia do que seria um livro de artista. Mas o livro de artista, tal como a gente conhece hoje, teve início na década de 60. Porque a experimentação a partir da plataforma, do dispositivo que é um livro, começou, na verdade, com os poetas, na década de 50. Mas foi na década de 60, mais precisamente no ano de 62, que foi considerado por muitos pesquisadores o ano do surgimento desse conceito de livro de artista, tal como a gente conhece hoje.
E esse surgimento se deu a partir da publicação de um livro chamado 26 Gasoline Stations, do Ed Ruscha, que foi um americano que publicou esse livro. E o curioso desse livro é que ele não tinha o que a gente pode chamar de nada especial. Era um livro de artista, mas ele era em preto e branco, com um papel simples, que não tinha um assunto especial ali envolvido, afinal, o que havia escrito apenas nas imagens eram as localizações desses 26 postos de gasolina que a gente vê no título do livro. Mas o curioso é que ele usou, aqui nesse livro, uma ferramenta que era normalmente utilizada para os livros de luxo da época, que eram considerados os livros de arte, que era a tiragem do livro. Ele fez uma tiragem de 400 exemplares, mas o que diferenciava esse livro de um livro de luxo era o preço. Ele foi vendido, comercializado por apenas $3. Mas o curioso da gente pensar em épocas de produção é que ninguém pensa sozinho. Nos Estados Unidos, o Ed publicou 26 Gasoline Stations, mas a gente teve essa publicação aqui do Dieter Huth, que, na mesma época, entre 61 e 62, ele, suíço, mas morava na Islândia, começou a publicar pequenos livros de cerca de 2 e 4 centímetros, utilizando jornais. Então, o curioso é que esse livro, o Dieter, ele é suíço, ele editou o livro na Bélgica e ele era escrito em islandês porque ele usava os jornais da Islândia. E esse livro, eu vou ler aqui um pouquinho sobre ele. Essas páginas de jornal elas eram empilhadas e coladas, formando um bloco que depois era recortado. E com esses fragmentos impressos, o artista coloca em evidência o processo a partir do seu interesse pela indústria gráfica e as possibilidades de distribuição e o uso crítico, até mesmo político, dessas possibilidades. Então, a ideia do artista era transformar esse objeto de alienação, que são os jornais populares, em um espaço de crítica política e de expressão artística. E eu estou citando esses dois exemplos da década de 60, que foi o início desse conceito de livro de artista, mas não somente eles publicaram. Fiz só um recorte para caber aqui nos 40 minutos, mas outros artistas europeus também estavam fazendo a mesma coisa, e aqui no Brasil também. Seguindo aqui a nossa história, a gente chega a um combinado de nomes. Porque quando a gente fala de livro de artista, na verdade é um livro publicado por um artista. Mas esse livro de artista tem diferentes formas. Ele pode ser um livro-objeto, poema-livro, livro-poema, caderno de artista, livro-documento. E isso foi o que eu escrevi aqui. Porque conversando com os colegas de feira, eu peguei alguns outros nomes, por exemplo, como livro ilustrado, livro de arte, livro-arte, arte-livro, livro-obra. Então, o livro de artista é um conceito super amplo, e se a gente quiser limitar ele com uma definição, eu acho que a gente acaba tendo um grande problema, porque é um espaço de experiência Então, definir acaba sendo limitar, e eu acho que limitar um livro de artista não é interessante. Então, a gente deve entender esse livro de artista como um espaço de experiência. E, diante dessas múltiplas leituras que a gente tem desse ato de publicar, a gente pode tomar de referência uma definição que eu gosto muito do John Dewey, que ele tem no livro Arte como Experiência, que ele entende que a experiência é definida como o resultado da interação de uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive. Então, a experiência do livro de artista é esse resultado de interação. É curioso também da gente pensar nas artes visuais, em todas essas práticas, que, como eu disse, elas foram pensadas por um cubo branco, mas o livro de artista ele não cabe dentro desse cubo. Ele pode caber em cima de totens, em prateleiras, mas ainda há esse problema do cubo. Então, o que a gente tem hoje são esses livros saindo desse espaço institucionalizado da arte e indo para outros lugares. A gente pode entender, então, esse livro de artista, ele mesmo como um lugar, onde o artista cria caminhos para que o público que vai entrar em contato com ele percorra. Mas são caminhos que são apenas abertos, eles não são traçados. Quem traça esse caminho de como vai ser a caminhada por esse lugar é quem folheia, tateia, olha e pode até interferir nesse livro de artista.
aqui para frente, eu comecei a separar, antes de falar da minha produção em si, algumas referências que eu tive do meu trabalho. Eu fiz um recorte de referências sem pensar em datas, mas o curioso é que o meu recorte foi só de publicação da década de 70, depois que eu fui reparar isso. Então, aqui tem um livro que eu acho, aliás, um livro não, uma parte de um livro que eu acho incrível, que é do Augusto de Campos e do Júlio Plaza, e, por curiosidade e por sorte, eu estou localizada do lado da Demônio Negro, que foi quem publicou esse livro agora em 2011. Então, aqui na foto a gente está vendo o original de 74, em serigrafia, que foi uma tiragem só de 204 exemplares, e a Demônio fez agora, em 2011, uma tiragem de 500. Então, esse livro, o que a gente está vendo aqui é um pedacinho desse livro. E é uma experiência de livro de artista, onde o livro sai desse espaço plano e vai para o bidimensional, tridimensional. Vai tomando forma escultórica. Opa. Aqui é um trabalho da Annabella Geiger, que se chama Admissão. Ele é de 1975. E, na década de 70, a Annabella começou a experimentar esses caderninhos. São caderninhos como se fossem num formato escolar, só que os temas que ela escolhe para esses caderninhos são temas como a relação do terceiro mundo, a geografia, a nossa história do país. E ela também questiona um pouco o sistema de arte nesses caderninhos. E é uma publicação super cuidadosa que ela tem. E a Annabella tem vários cadernos, eu só coloquei um aqui como um recorte. Esse aqui é uma outra publicação, que é do Paulo Bruschi. Essa é do ano de 76, se chama Sentimentos, um poema feito com coração. O Paulo, ele é um artista funcionário público. Então, durante muito tempo, ele trabalhou, acho que ainda trabalha, inclusive, em alguns órgãos do governo, e ele trabalhou com a saúde. Então, ele teve contato com várias máquinas nessa época, como encefalogramas, ecocardiogramas, e ele utilizou dessas máquinas na sua prática artística. Essa publicação é resultado da primeira performance que ele fez com uma máquina, onde ele registrou os batimentos cardíacos com um eletrocardiógrafo. E ele apresentou o resultado nessa publicação, que, além de ter a xerox desses exames, ele interferiu com alguns carimbos também. E a gente chega a Arthur Barrio, que eu acho que é um livro de artista emblemático, que é o livro de Carne. O livro de Carne, ele é de 78, 79, e eu trouxe aqui as palavras do artista sobre essa publicação. A leitura desse livro se faz a partir do corte/ação da faca do açougueiro na carne, as fibras seccionadas, as fissuras, etc. e etc. Assim como as tonalidades e colorações diferentes. Para terminar, é preciso não esquecer de falar das temperaturas, do contato sensorial, dos dedos, dos problemas sociais, etc. e etc. Reticências, 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 mais reticências, 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 mais e mais reticências. Boa leitura. E o trabalho do Barrio, nessa época, ele é muito ligado à violência da ditadura. E, se a gente observar esse livro Carne, ele é um livro que está fadado a apodrecer. É a carne que apodrece. É um livro que, em vez de ser um objeto vivo, ele é um objeto morto. E o Arthur Barrio, nessa época, ele também fazia alguns trabalhos, algumas intervenções na rua, onde ele colocava sacos em alguns espaços de Belo Horizonte, se não me engano, como se fossem ensanguentados, que era também uma relação à violência dessa época. Aqui a gente tem um trabalho da Vera Chaves Barcelos, se chama Momento Vital, de 79. E eu curto muito os livros da Vera, porque ela já traz uma narrativa sequencial. Ela traz um pouco do cinema, dessa linguagem cinematográfica para as publicações dela. Ela também tem muito dessa questão do manuscrito. Então, a gente tem uma proximidade à escrita dela através dessas publicações. E uma outra coisa que é uma grande referência da Vera para mim é que, por exemplo, nesse livro, a tiragem é ilimitada. Então, ela vai fazendo
conforme a demanda, que é uma coisa que eu também uso muito na minha prática. Então, a gente chega aqui às práticas contemporâneas, que é o que a gente está vendo aqui fora hoje. São mais de 150 expositores com múltiplas produções em livros objetos, livros vivos, livros que estão aí para a gente observar, tocar. Eu fiz uma grande seleção para mostrar aqui, só que depois eu apaguei porque não havia sentido eu mostrar numa tela o que vocês podem ver ao vivo. Então, para a gente ter esses exemplos de práticas contemporâneas, é só a gente, daqui a pouco, ir ali fora, quem não foi ainda. E falando dessas práticas contemporâneas, o que a gente vê nas feiras, que foi a partir da Tijuana, né, que foi a primeira grande feira, depois veio a Plana, e a Plana trouxe um sucesso muito grande e trouxe uma inspiração muito grande das pessoas que antes iam como público a essas feiras a começar a publicar. E lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou, eu via de longe esse movimento crescendo aqui em São Paulo e começou também a ter uma cena no Rio, através da Bolha Editora. Eles começaram a fazer a Pão de Forma, que era uma feira incrível, infelizmente eles não fazem mais. Fica aqui o pedido para a Raquel, volta, por favor, Pão de Forma. E também teve a Feira Fantasma, que é uma feira feita pela Ana Luísa Fonseca, que era da Tijuana, com o Cássius e o Gabriel, que a feira acontecia em alguns espaços do Rio, mas não tinha uma data fixa ou um espaço fixo para acontecer. E eles sempre mandavam um e-mail uns 3, 4 dias antes da feira. Era um chamado fantasma. E era uma feira incrível. Não estou falando era porque Cássius, não sei aonde está, Gabriel está fora do Brasil e a Ana Luísa está lá no Rio, na biblioteca do Parque Lage. E, nesse movimento de feiras, também teve a Piqueniquezine, que é feita pela Pipoca Press, dos incríveis Pedro e Manon, que também não está acontecendo mais, fica mais um pedido aqui. E, através dessas feiras, eu me senti aberta a levar a minha produção, que a minha produção, até então, ela ficava fechada dentro de gavetas no meu ateliê, que era na minha casa. Eu não sentia que havia um espaço para eu apresentar esse trabalho. Eu nunca curti muito esses chamados de salões e tudo mais. Eu não acredito muito nessa questão de seleção, juízo de gosto. E eu vi nas feiras um espaço aberto para levar a minha prática e ver outras práticas. Então, a partir dessas feiras, eu comecei a desenhar um pouquinho do que seria a Nano Editora, mas eu já vinha fazendo esse trabalho desde 2010, quando eu era monitora no ateliê de artes gráficas do Parque Lage, escola onde eu fui aluna e hoje eu tenho o prazer de ser professora. E, nessa época, eu comecei a muito produzir com serigrafia. Então, eu via nessa possibilidade do múltiplo algo que eu podia levar para as pessoas a um preço justo. Porque, se a gente vê livro de artista, eles podem chegar a valores exorbitantes, livros de artistas que estão dentro do circuito convencional de arte. Por exemplo, um livro da Mira Schendel, que é uma das desdobramentos de uns caderninhos que ela fazia na década de 70, chegou ao valor de leilão de R$240 mil. Então, não era uma produção acessível, assim como um Valtércio, por exemplo. Então, a partir do momento que eu vi essas feiras, eu vi que meu trabalho não precisava necessariamente seguir essa linha. Então, eu criei a Nano Editora. O nome Nano ele veio de uma questão para não ser uma editora pretensiosa, até porque eu sou artista, eu não sou designer, eu não sei fazer livros. Eu sei experimentar processos. Então, nano é um elemento de composição de palavra que traz consigo uma ideia de algo pequeno, reduzido, diminuto, que vem do grego nanos, anão. Então, é uma editora anão, com muito prazer. Aliás, anã, com muito prazer. E a gente, na Nano, hoje, eu não trabalho mais sozinha, não são só 2 mãos, que no momento, 1 mão e meia, mas são 4, sou eu e o Felipe Machado, e a gente só produz o que as nossas mãos podem fazer. Então, são pequenas tiragens, todas feitas a partir do nosso ateliê. E o nosso ateliê ele é montado com materiais que nós mesmos fazemos. As nossas impressoras são feitas pela gente. A gente tem um projeto que é anterior a Nano, chamado Pequeno Lab, que a gente trabalha a partir de lixo eletrônico. Então, com uma parceria num galpão de lixo eletrônico de Niterói, que é a nossa cidade natal,
a gente conseguiu algumas impressoras que não estavam funcionando. Então, a gente experimentou jeitos de consertar. Conseguimos botar algumas para funcionar, só que é de um jeito único. Cada publicação nossa sai de uma forma diferente, com uma impressão diferente. E a gente acabou trazendo isso para o nosso trabalho, como uma linguagem mesmo. Então, aqui eu separei alguns trabalhos da Nano. Esse aqui é um dos primeiros que eu fiz, que se chama PAI. É um trabalho com fotografias que eu encontrei do meu pai na década de 70. Estavam dentro de um arquivinho plástico. E cada fotografia que aparece aqui é uma fotografia diferente. Ela tem mofinhos diferentes. Eu até ia trazer, mas eu fiquei com medo de perder os originais, então não trouxe. Mas cada uma tem a sua personalidade. E eu interferi nessas fotos usando uma linha de algodão vermelha. E eu fiz a escala da distância que separa a minha casa à casa do meu pai. Então, o tamanho da linha é o tamanho da distância que existe entre nós. E eu fiz essa publicação em um papel pólen, 90 gramas, e eu trouxe aqui o boneco dela, que hoje ele vem numa caixinha de acrílico. Ele está esgotado, eu só tenho a boneca. Eu sou bem desprendida do meu trabalho, eu vendo todos. O próximo é o Seu Céu. O Seu Céu vem de uma experiência que eu morei durante muito tempo num apartamento que eu não conseguia ver o céu. Então, durante 5 dias diferentes, eu ia a um ponto da cidade e tirava uma foto do céu. E eu juntei nessa caixinha, que é uma caixinha de madeira, que o Felipe Machado fez para mim. O Felipe trabalha com marcenaria, então a gente tem muitas soluções na Nano utilizando madeira. Aí eu pintei com tinta acrílica. Essa também é uma boneca, ela está um pouquinho estranha, mas dá para ver um pouquinho. É uma sanfoninha, que o Peter estava falando aqui na palestra anterior. E ela vem dentro dessa caixinha e é um céu portátil. Esse aqui eu fiz uma tiragem de 5, que também já está esgotada. Esse aqui é o Cartografia do Tempo. Ele foi um desdobramento da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense, que eu pesquisei sobre o bairro do Catumbi, que é o bairro no Rio de Janeiro, onde eu moro já fazem 7 anos. E é um bairro que tem uma história muito atravessada. Na década de 70, no final da década de 70, ele foi praticamente mais de 60% demolido para a construção de um túnel e de um viaduto. Então, era um bairro que era incrível, com muitas pessoas, muitas casas, com uma cena cultural. E, com essa obra, o bairro se transformou num bairro de passagem, com uma autopista de alta velocidade, onde os caminhos são por baixo desse viaduto, e que as pessoas pararam de morar ali. Então, hoje o que restam ali são poucas casas dessa época e uma grande cena de violência, porque de um lado tem uma rua e a outra parte do bairro tem um grande cemitério. E esse trabalho, Cartografia do Tempo, eu fiz durante 2 anos pelas ruas do bairro, fotografando muros e pedaços de casas que restaram dessa época da demolição. Eram casas e espaços que estavam marcados para demolir e, por algum motivo, não foram. E hoje muitos deles são ocupações. Então, essa publicação eu fiz porque o meu trabalho da dissertação do mestrado ele não relacionava à publicação. Mas as pessoas, durante esses 2 anos que eu ficava na rua fotografando, não entendiam muito bem o que eu estava fazendo. Eu era meio aquela louca que todo dia ficava tirando foto. Então, eu fiz essa publicação para espalhar pelo bairro, mostrar para as pessoas o que estava acontecendo durante esse tempo e o que resultou essas fotos que eu fiz. O próximo é o Coletas, que, inclusive, está aqui. Vou mostrar ele fechadinho. É da mesma série do meu mestrado. E o Coletas, eu comecei a fazer um registro, coletar, através de imagens, pedaços e partes de coisas e objetos que foram deixados por corpos que passaram por ali. Então, são os resquícios que ainda existe vida nesse espaço. E ele é um zine, que a gente pode chamar de origami, bem tradicional, formato utilizado por muitos publicadores.
E, através da dobradura, a gente pode ir alterando como ele é apresentado. O próximo é o Areia. Ele é uma publicação que ela veio de uma exposição, na verdade. Eu participei de uma residência artística, de um festival de artes na Paraíba, chamado Festival de Artes de Areia, que Areia é o nome dessa cidade, que fica no Brejo Paraibano. É uma cidade super alta, acho que é a mais alta da Paraíba, onde produzem muita cachaça, inclusive. E eu fiquei durante uma semana nessa cidade fazendo esse trabalho através de uma Instax. Isso foi em 2013. A Instax ainda estava chegando aqui no Brasil, e na Paraíba eu acho que eles ainda não tinham conhecido, mas eles lembravam da Polaroid. Então, quando eu ia para a rua, na Paraíba, com essa máquina, eu era um grande quebra-gelo com a população de lá. Então, eles sempre vinham perguntar o que eu estava fazendo, querendo ver a foto, balançar a foto para ficar pronta. Eu falava, não precisa. Mas esse ato de balançar para eles era super importante. E eu comecei a reparar que, na praça da cidade, era um espaço que só tinham homens durante a semana. No final de semana é que vinham algumas crianças e mulheres vindas da igreja. Então, eu era aquela figura estranha, aquela mulher, a única mulher na praça durante a semana, que eles conversavam comigo, porque, naturalmente, eles viam que eu estava no Festival de Artes. E eu reparei que era um espaço que não era para, na verdade, eu estar ali. Eu estava ali como uma forasteira. E eu apresentei esse trabalho no centro cultural, que era bem à frente à praça. E todos queriam muito ver, disseram que iam, mas no dia não foram ver a exposição. E eu olhei, estava todo mundo na praça, mas ninguém entrava dentro do centro cultural. Eu fui perguntar para eles, eles falaram que aquele espaço não era deles. Isso que é muito estranho, porque eu, vindo do Rio de Janeiro, estava ali fazendo um trabalho num espaço que, na verdade, eles deveriam desfrutar, só que eles não se sentiam à vontade para estar. Então, eu comecei a questionar isso e, logo depois que acabou a exposição, eu fiz essa publicação. E eu dei essa solução, que ela gira, porque é o movimento que segue em torno da praça. Tudo na cidade gira em torno da praça. E eu distribuí algumas publicações dessa para as pessoas. Então, eles que não foram na exposição, mas a exposição foi até eles. Esse aqui já é um trabalho do Felipe Machado, que eu editei, mas o objeto foi todo feito por ele. Como eu disse, ele trabalha com marcenaria. E esse texto, eu não trouxe o texto, eu esqueci lá no Rio, estou muito triste com isso. Mas é um texto que ele remonta um pouquinho como era a cultura dos viajantes naturalistas pelas florestas aqui do Brasil. E ele fez um recorte, ele, por ser cientista ambiental, a formação dele, ele tem uma ligação muito íntima com as florestas. E esse texto é como se ele estivesse guiando a gente para um caminho de conhecer essa Mata Atlântica. Então, ele vai falando da fauna, da flora, e ele escolheu esse objeto, essa madeira, que é uma peroba, que é uma madeira originária da Mata Atlântica, só que era uma madeira que ele encontrou numa demolição de um telhado, que, quando ele encontrou a madeira, ele conseguiu ver que a madeira tinha, no mínimo, 100 anos que estava ali naquele telhado. Então, ele me contou que a madeira estava totalmente podre, todo mundo olhava aquela madeira e não queria pegar, porque achava que não tinha mais nada. Então, ele começou a lapidar como se fosse uma joia e chegou dentro da madeira como ela estava em sua perfeição. Então, o que a gente vê por fora, na verdade, não é o que tem dentro. E esse buraco é exatamente para mostrar isso. Então, é quando o material também conversa com o texto que está nele. E aqui a gente chega a uma publicação que eu fiz no ano passado. Ela se chama A Gente Viveu Tudo, ou Odisseia. Essa está lá na nossa mesa, no primeiro andar, quem quiser ver ao vivo. Ela ainda não esgotou, acho que a gente tem 4 exemplares. Mas essa publicação é o que a gente está vivendo na política no Brasil ao longo dos anos. Eu acho que está atravessando todo mundo e começou a atravessar o meu trabalho também. Essa publicação ela é feita a partir do diálogo do Sérgio Machado e do Romero Jucá, onde eles mostram que com o Supremo também. Então, eu fiz esse recorte à mão.
só tem 4. Essa é uma publicação que eu faço à demanda, ela não tem numeração nem nada. Ela não tem uma tiragem definida. Vou fazer até quando esse documento ainda for importante estar circulando por aí, para a gente não esquecer. Eu faço esse recorte à mão do mapa do Brasil, num papel preto, que é para a gente ver que, apesar de tudo, ainda tem alguma coisa ali dentro, uma luz no fim do túnel para a gente. E que a gente viveu tudo e parece que a gente vai viver ainda um pouco mais, né? Aqui já é um trabalho em livro de artista, só que um formato diferente de livro, é em lâminas. E é um livro a partir de um outro livro. No Rio de Janeiro, no centro, onde fica meu ateliê hoje, que com o tempo de Nano Editora a gente acabou saindo do quarto, que era lá na minha casa, e foi para um espaço coletivo de arte chamado de Espina, não sei se vocês conhecem. É bem bacana, fica na Rua do Senado, quando forem ao Rio, tem uma programação incrível. E nessas minhas andanças ali por perto do Real Gabinete Português de Literatura, tem muitos sebos. E eu vi que eles estavam jogando fora um livro da Simone de Beauvoir, que era Sob o Signo da História. E eu falei, cara, por que eles estão jogando esse livro fora? Eu fui ver, ele estava faltando várias páginas. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para dar uma nova vida a esse livro, que estava já no fim da sua vida. Então, eu comecei a interferir nessas páginas com imagens que relacionam ao texto, então, criar essa relação palavra e imagem. E eu fui criando narrativas em cima da autobiografia da Simone, que é esse livro. Então, eu vou relacionando tudo o que acontece a cada página. É um livro que ela vai mostrando o que aconteceu na vida dela, e a vida dela foi muito bem vivida. Então, ao decorrer do livro, ela está em lugares diferentes. Ela está aqui no Brasil com a família amada, ela está na União Soviética, ela está na África. Então, a cada capítulo, ela está em um lugar diferente. E, através dessas páginas, eu vou recontando essa história. E as lâminas, elas são vendidas separadamente, então as pessoas podem fazer o seu livro com as páginas que quiser. E aqui a gente chega num ponto meio que fora da curva da nossa produção, que é o IP, Construindo Circuitos. Esse é um livro de artista tecnológico, ligando arte e tecnologia. Como eu falei com vocês, anterior a Nano, a gente tem um projeto chamado Pequeno Lab, que é um projeto de educação em arte, ciência e tecnologia, que é, inclusive, onde eu consigo dar as minhas aulas no Parque Lage. E a gente criou metodologias para as crianças e adultos, que a gente também dá aula para pais, para entenderem o que é um circuito, porque normalmente ligam circuito a circuito de carro, a circuito de corrida de rua, a circuito eletrônico fechado dentro de celulares. Então, através do lixo eletrônico, que a gente coleta no galpão de lixo, a gente foi criando esse circuito para entender o movimento. Então, aqui tem um motor, não sei se vocês conseguem ver, um motor de 5 volts, que é um motor de DVD, que fica dentro do computador. A gente faz uma hélice com um palito de picolé e alguns fios que ligam tudo isso e faz tudo movimentar. Então, ele é um livro que causa muito estranhamento quando está na nossa mesa. As pessoas ficam, cara, o que é isso? E a gente normalmente deixa um aberto para experimentarem. E, através dele, a gente faz desenhos em movimento. Então, é um livro de artista que cria desenhos e, depois desses desenhos, a gente faz um novo livro. Eu não coloquei imagens porque eu não consegui fotografar a tempo. A gente fez, semana passada, uma feira lá no Rio, chamada Maker Fair. A gente tem mais de 60 desenhos agora e estamos encadernando. Como é tudo feito pelas nossas mãos e minha mão, no momento, não está fazendo muita coisa, a publicação está indo devagar. E a gente chega aqui na circulação. Como eu falei para vocês, as feiras são esses espaços maravilhosos de troca. E para uma artista visual que publica, como eu, que não tem muitos saberes do mercado editorial ou do design, eu consegui, nessas feiras, criar diálogos com pessoas onde eu pude aprender muito. Por exemplo, na arte do livro, falando nesse termo polêmico, da encadernação, com o Germano, da cozinha experimental, com o design atrevido da Pipoca Press,
com os cadernos maravilhosos da Bendita Gambiarra. Isso só para citar alguns que foram grandes professores nessa circulação. E como eu acredito que a circulação é uma prática artística também, e eu falei para vocês de algumas feiras no Rio que não estão acontecendo, em 2017 eu criei a Gramatura. A Gramatura, ela nasceu como uma feira bem pequena e a gente pretende que ela seja pequena nas próximas edições também. Ela começou em 2017, em março, num hostel chamado Hospedaria Rio. Foram 15 expositores e foi só uma noite, onde a gente, um grande corredor de mesas, expôs os trabalhos lado a lado. E foi um sucesso, ficou lotado, era um espaço muito pequeno. E depois teve a oportunidade da gente, em agosto, fazer uma nova feira, dessa vez num espaço aberto, no centro do Rio, na Praça Tiradentes, a convite da Tiradentes Cultural, que ocupa essa praça mensalmente. Foi muito legal essa feira, mas a gente percebeu que fazer 2 feiras ao ano era um pouco demais para a gente, porque não somos designers e também não somos produtores culturais. Então, para a gente entender essa circulação como uma prática livre, a gente pensou em fazer só uma vez ao ano. E esse ano, de 2018, a gente fez em março também. E a gente cresceu um pouquinho nessa feira para ajustar algumas coisas com o público. Porque antes o público só chegava, comprava e saía. Então, a gente fez um circuito de estadia do público na feira, que é uma coisa que já acontece, que está acontecendo aqui, por exemplo, com essas falas, tem o Esquenta Miolos. Então, a gente fez um circuito de conversas, umas oficinas, foram 2 oficinas em um dia, num centro de artes, que é um centro super importante, foi onde eu aprendi a fazer estilogravura, por exemplo, mas ele é pouco conhecido no Rio, porque ele fica numa zona que é um pouco difícil, próximo à Central do Brasil, que é o Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian. Então, eu fui ocupar esse espaço, que normalmente ele não é ocupado, e nesse espaço também tinha uma galeria. E eu resolvi fazer uma exposição, só que uma exposição diferente. Como eu disse para vocês, eu tenho uma dificuldade de participar de salão, com essa questão de seleção, acho um pouco chato. Então, eu fiz um edital aberto, onde não havia seleção, curadoria. Quem mandasse material ia ser exposto. E foi assim que aconteceu. A gente ocupou essa galeria chamada Mercado de Artes, com mais de 120 trabalhos, que hoje fazem parte do nosso acervo Gramatura Publica, e que eles estão sendo, também de forma devagar, já que é a gente que faz, catalogado, e vai entrar, talvez agora no início de 2019, toda essa catalogação no site da Publica. E a gente chega aqui num final que, para pensar nos dias de hoje e nos dias que virão, que imprimir é resistir. Da gente frequentar esses espaços, criar novos espaços, da gente estar junto nesses momentos difíceis, porque são tempos sombrios. E publicar é como se a gente fosse um pequeno vagalume ali, no meio da escuridão, com os lampejos de luz. Então, durante toda a história do livro no Brasil, existe essa grande dificuldade, e parece que as ideias não podem circular no tempo que virá. Então, a gente faz ela circular de qualquer jeito. Então, é importante da gente estar junto. A gente conta com vocês para seguir. É isso, eu quis falar um pouquinho sobre essa minha prática, de forma despretensiosa, igual a tudo que eu faço. E eu estou aqui aberta para perguntas, e quem quiser trocar, ver, sentir todas as publicações, a gente está no primeiro andar, à esquerda. Muito obrigada. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? O ideal seria que a pessoa viesse até aqui, o microfone tem fio, mas qualquer coisa você pode falar de onde está sentado, só que eu vou reproduzir para o pessoal que está nos assistindo ali por Facebook, por YouTube. Alguém tem alguma questão, alguma inquietação, algum comentário a fazer para Maritza?
Entendi. Bom, só deixa eu repetir, então, qual é a definição de livro de artista? Se é uma obra única ou alguma coisa que já tem uma tiragem, como é que a gente define o que é, então, um livro de artista? Então, a única definição que eu posso te dar de livro de artista é que é um livro feito por um artista. Porque é um termo muito amplo. O livro de artista pode ser qualquer coisa. Pode ser uma tiragem única, pode ser uma tiragem de 2.000, por exemplo. A gente tem o caso da Parênteses, que é da Regina Melim. Ela publica grandes tiragens e não deixa de ser um livro de artista. Eu publico, às vezes, uma tiragem única. É um livro de artista. Às vezes eu publico uma lâmina, que junto com outras podem ser um livro, mas não tem o formato de livro, não são encadernadas, elas não têm lombada. Se a gente parar para pegar até a definição do que é um livro, o que eu faço, por exemplo, não poderia ser um livro. Só que, como eu disse, definições acabam limitando muito um projeto que pode ser amplo. Então, o livro de artista pode ser o que a gente quiser. E, muitas vezes, um livro de artista nem é feito por um artista. Vou dar um exemplo para vocês, que é do Juscelino Bezerra, da Quase Editora. Juscelino, ele é matemático. Só que eu acho que os livros de artista que ele faz são incríveis. Só que ele não é artista, ele é matemático. Então, é isso. Teoricamente, o livro de artista é um livro feito por um artista, mas pode ser feito por qualquer pessoa. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Já. Eu queria saber, você falou das impressoras, né, que você pega as impressoras que estão quebradas e tal. Sim. E eu queria saber que outros materiais você usa, se você usa algum software, por exemplo, dá para fazer um livro usando o Word, por exemplo? Ou você usa InDesign? Adorei sua pergunta. Eu comecei a publicar sem saber mexer em nenhum software. Em 2010, quando eu comecei essa inquietação do que seria a Nano, eu não sabia mexer em nada, e em 2010, há 8 anos atrás, não existia o YouTube da forma como existe. Então, eu fui aprendendo fazendo, usando o software que eu tinha. Na época, eu tinha o Word, e meu computador ficou ruim, onde eu tinha o Word, eu tive que pegar um com Linux. Comecei a usar LibreOffice. Olha a situação. Aí eu me senti um pouco limitada nesse LibreOffice, porque eu queria fazer frente e verso, e era terrível diagramar frente e verso nesse programa. E eu fui ver na internet que tinha um outro software livre chamado Scribus, que era muito complicado, e não tinha tutorial, e eu ficava tentando, até conseguir sair alguma coisa. Como eu disse, o erro, para mim, não é um problema. Eu uso o erro como uma forma da minha linguagem. Então, esses erros foram seguindo nas minhas tiragens, sem problema. Hoje, eu uso o InDesign, porque o YouTube avançou. Eu fiz um curso completo de InDesign pelo YouTube. E também, como eu disse, eu tenho uma troca grande com os artistas que fazem feira comigo. Tenho vários designers que me dão muitas dicas. Então, tanto as impressoras quanto o software não podem ser uma limitação para a gente. Pegar tudo isso, subverter e fazer uma coisa diferente. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, uma inquietação? Quer vir aqui? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber qual obra você acredita que você se sentiu mais desafiado a reproduzir ela, assim, para você mesmo? Você sentiu um desafio interno? Olha, não sei se técnico, porque eu acho que os desafios são caminhos incríveis a seguir. Se eu não tiver desafio, eu não fico muito feliz fazendo as coisas. Mas eu acho que o maior desafio para mim foi um desafio sentimental, porque o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, o PAI, é um trabalho que fala muito da minha história. E levar ele para as feiras, para mim, era muito difícil, porque as pessoas vêm perguntar o que é aquilo. Então, o maior desafio foi mostrar esse trabalho, que é um trabalho ligado ao meu íntimo, para um público. Mas a feira é esse espaço incrível que faz a gente superar qualquer coisa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Se ficou meio intimidado com o pedestal aqui, com o microfone, pode microfone fazer. Microfone intimida, eu também estou intimidada, intimida, gente. Eu sei como é que é, mas infelizmente é com fio e isso é uma questão aqui, uma limitação técnica e tudo mais. Se quiser, mas se quiser falar e eu reproduzo, também eu posso fazer isso. E também tem o espaço da feira para a gente trocar ideia. Eu vou estar ali
bem na entrada até 11 horas. Quem tiver intimidado e quiser trocar uma ideia mais frente a frente, sem essa luz quente, a gente pode conversar. Legal. Então tá, muito obrigado, Maritza. Obrigada a você, João. Por participar aqui do Fala Miolos. Muito obrigada, gente.